dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, e pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal, como essa minha. Salmo 23. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Pai. Tamanho do Tiago, que vai entrar em cirurgia do rim hoje, né? Está marcado para as 8h30. Vamos estar intercedendo pela vida dela. E pedir também de oração para o Fernando e família, tá bom? Vamos estar orando e em nome do Senhor Jesus, que vai colocar as mãos e vai fazer um milagre nessas. Mas vamos falar de uma maneira mais básica, onde daqui a pouco nós vamos ouvir a nossa querida irmã, que é especialista, né, no assunto, e ela vai passar para nós de uma forma mais clara, né? Eu vou falar aqui como mãe, né, do Paulinho, toda a igreja que já conhece ele. O Paulo tem 8 anos, diagnosticado com autismo há 2 anos, e nesses 2 anos nós temos aprendido algumas coisas. Mais uma dica assim, que eu gostaria de dar para os irmãos: com as crianças autistas, a abordagem é bom que seja feita pela mãe, a não ser que os irmãos vejam, por exemplo, que a criança está em risco. Por exemplo, se os irmãos verem o Paulinho com um pezinho do portão para fora, qualquer pessoa pode fazer essa abordagem, puxa ele. Se vê que a criança está correndo algum risco para ela, qualquer pessoa pode fazer e deve fazer essa abordagem. Passando disso, é bom que a abordagem seja feita para os pais, porque a criança ela tem uma certa dificuldade se ela não tiver vínculo. Então, para a igreja, o mais importante, isso no contexto geral, é a gente saber disso. Geralmente as crianças hoje, elas estão sempre identificadas, né? Nos lugares públicos é bom que os pais levem essa criança identificada. O Paulinho, ele tem ali no abafador de ouvido ali, vocês podem ver que esse é o símbolo do autismo. Aqui nós temos também se vocês verem cordão com esse símbolo, tem coração. Então geralmente os pais carregam já essas crianças identificadas por esse motivo, para sinalizar que ali a abordagem é melhor ser feita pelos pais, e dos pais vão saber de uma maneira geral. E para os pais, nós também precisamos entender que a igreja é um lugar público, onde muitas das vezes não é todos que são profissionais da área. Então nós também não podemos esperar assim, que a igreja ela vá saber lidar com a nossa criança, que ela precisa saber, vai abordar essa criança, porque isso também não vai acontecer. Por quê? Porque eu sei lidar com o meu filho que é autista, mas se em algum momento aparecer uma criança para mim com outra dificuldade, eu não vou saber lidar. Por exemplo, e aí hoje eu aprendi, então eu abordo a mãe, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Eu não tenho nem ideia como faz para cuidar de uma criança assim. Então por isso que nós não devemos esperar que a igreja vá saber o que fazer com o nosso filho. Aqui na igreja do Meliane, e nas outras que eu já passei, sempre fui muito bem acolhida.
Aqui nós temos uma salinha ali embaixo, os irmãos sempre me vê saindo às vezes. Quando eu vejo que o Paulo vai entrar em crise, qualquer coisa nesse sentido, eu como mãe tiro ele aqui do ambiente que está cheio. Nós temos aqui uma salinha de apoio ali embaixo. Temos também a cozinha para os pais que precisam. Temos um espaço amplo ali, onde o nosso, o que a gente vive na escola, quando acontece uma crise na escola, o que acontece? A escola liga, a mãe vai lá, não é verdade? A mãe vai. Se nós estamos na clínica, eu levo o Paulinho toda semana fazer terapia. Qualquer coisa que aconteça lá, a mãe está lá, chama a mãe. E na igreja não é diferente. Então, qualquer problema que a igreja tenha, vai abordar a mãe, porque é assim que funciona. Então, a gente não pode esperar que o pastor vá saber o que fazer, porque ele não estudou, ele não é da área. Então não adianta, porque eu vou em tal igreja, a igreja tem que saber lidar com meu filho, não. Porque eu aprendi com o Paulinho depois. Então, é um respeito tanto dos pais para com a igreja e da igreja para com os pais. A ideia assim que eu achei mais redonda a gente trazer é isso. Se você vê uma criança, aborde a mãe. Aborde a mãe vai saber o que fazer. Porque a mãe daí vai tirar a criança daqui de crise, ela não vai deixar aqui no meio da igreja, ela vai ter que tirar, e daí nós temos esses apoios, que eu uso bastante. Os irmãos sempre me vê saindo, né? É para isso, porque eu tenho apoio ali, tem cozinha, tem salinha e tem estrutura ali que nós podemos acolher essa criança. Então, todas as igrejas que eu passei sempre fui muito bem acolhida, e o legal também, as irmãs da escola dominical, por exemplo, elas não são profissionais, elas não estudaram sobre autismo, não são nenhum profissional, mas elas sempre perguntam, mas Renildo, o que o Paulinho come? Porque o autismo tem essa dificuldade com a comida, ele tem hipersensibilidade, e é legal que elas me perguntam, elas se apuram só uma vez só, elas me perguntam, e eu sempre falo, tenha sempre isso, irmãos, carrega isso, sempre procura, se tem uma criança autista, vai fazer um lanche, pergunta para a mãe, eu carrego o potinho, todo lugar que eu vou eu tenho o potinho dele ali, porque é isso que eu falei anteriormente, a igreja não é obrigada a saber lidar com as nossas crianças, como eu vejo muitas mães achando que chegando aqui, daí pode fechar o olho. Não, a mãe precisa estar do ladinho da criança e atender ela em todas as necessidades que ela tiver. E aos irmãos cabe não julgar, não achar que a criança tem que se comportar. Tem sim. Eu costumo dizer que eu vejo as mães lidarem com as crianças que não tem autismo, fala uma vez, duas, já funciona. O Paulinho eu preciso falar 10, 20, mas funciona também. Então, a criança também precisa ser educada, mas o irmão vai nos explicar, com certeza, de uma forma mais acentuada. Mas eu, como mãe, eu sempre estou à disposição da escola, todo lugar que eu estou, sempre estou à disposição. E os irmãos já conhecem, né? O Paulinho aqui, ele é uma bênção nas nossas vidas. Quero chamar o pai aqui também. É importante essa visão, né, da família que convive, para que os irmãos possam entender que não é difícil, né, mas nós precisamos juntos acolher e estar juntos com as nossas crianças. Pode ser, irmãos? É tudo isso mesmo. Irmãos, a gente fica feliz de quando tem um tema como esse para abordar, porque hoje é algo muito comum, né? Antigamente não se ouvia falar de autismo na sociedade, talvez com outro nome, mas hoje tomou-se uma proporção maior devido a uma recorrência de casos, né? E novos casos todos os dias. E, para resumir, eu como pai, irmãos, quando eu deixei de pastorear uma igreja, não foi porque eu quis deixar de ser pastor, até porque, como eu sempre digo, pastor, você não estuda para ser, você não é pastor por amizade. Se foi por amizade, então você não é pastor, foi só uma indicação. Pastor é quando Deus te chama, porque pastor você é ou não é. Mas eu optei de cuidar da minha família, porque como pai, eu sabia que eu precisava estar mais presente. Hoje, irmãos, eu sou formado em técnico de segurança do trabalho. Eu poderia estar numa empresa, trabalhando, ganhando um salário legal, mas eu não quis. Tive proposta, mas eu não quis, porque eu preferi ter liberdade, como eu tenho hoje no meu trabalho, da hora que eu preciso levar ele em terapia, buscar a terapia, e dar uma atenção maior até quando ele tornar-se independente.
Então, irmãos, é importante que nós, como pais, observamos essas necessidades da criança, porque eu digo que nós, como pais de autistas, a gente observa muitos irmãos até, que os seus filhos apresentam uma característica de autismo, mas os pais parecem que fecham os olhos para isso. Não, isso é normal, é comum. Outro dia eu conversava com um pedagogo em Curitiba, e ela me falou assim: Paulo, a maior dificuldade hoje no tratamento do autismo não é nem a criança, são os pais. Porque muito pai não aceita, não reconhece. E nesse meio tempo, quem sofre é a criança. Então, nós como pais temos sim que zelar. Porque quando a Bíblia fala assim de que ensinar a criança no caminho que deve andar, não é só de trazer para a igreja. Não é só de deixar ela educada. É cuidar e zelar dessa criança. Porque foi Deus que te deu. E família é ministério do Senhor. Então, irmãos, a gente tem sim algumas dificuldades básicas. Não são tão difíceis, graças a Deus, mas é um empenho. Como a irmã ainda falou aqui, os irmãos veem quando dá dele comer, ele quer comer. Não interessa se está no meio do culto, se está no final do culto, não. A hora que ele quer ir embora, ele quer ir embora. Então, por isso que tem que ter um trabalho em casa. E mais os irmãos que também talvez fazem um acompanhamento com o especialista. O que você faz lá na clínica, com o especialista, faça em casa. Porque senão a criança se perde, então fica uma conversa fora de consenso. Porque se o profissional fala para você fazer uma coisa e você faz outra, então não vai bater. Você tem que cortar a TV, no máximo meia hora por dia. Mas você fica o dia inteiro assistindo televisão. A criança não pode ficar exposta muito tempo em lugares com muito barulho. E a gente não faz por onde, então é necessário esse cuidado, né? E aí então nós vamos aprender. E para finalizar, tinha uma frase que eu vi que estava ali na Vila Olímpica falando sobre autismo, que ela vai dizer bem assim, de que autista é ser igual, mas de um jeito diferente. E é desse jeito. Então nós louvamos a Deus, irmãos, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de nós podermos compartilhar essa nossa experiência com os irmãos. Talvez se tiver alguma dúvida, nos procure. Estamos aqui para auxiliar também, porque a vivência que nós temos de tantas ocasiões é importante. Eu já orientei muitas clientes minhas que, falando da sua criança, e eu falei: olha, ela está com traço talvez de autismo, procura um especialista. E realmente foram e tiveram diagnóstico. Então, a experiência de cada um de nós nos ajuda muito. E nisso Deus é glorificado. Então, que Deus abençoe a sua família, a nossa família, e que possamos nos ajudar para que o nome de Deus continue a ser glorificado e as nossas crianças tenham uma vida por zelar. Amém?